Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carlão. Beleza? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Bianca. Bom dia, Cauê. Bom dia, Luana. Bom dia, Cadu. Bom dia, Ana Luísa Santana. Bom dia, pessoal. Quem mais eu não falei aqui? Falei com todo mundo. Bom dia, Esther. Luísa. Bom dia, Ana Correia. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Apareceu aí as questões que a gente vai comentar na tela para vocês. Apareceu. Beleza. Gente, é o seguinte. Hoje minha internet tá ruim também, viu? Ela tá oscilando bastante. Tem hora que cai. Eu dei aula agora pro terceiro ano. Caiu umas 2 vezes a aula por causa da internet. Mas ela cai e retorna rapidamente, tá? Então, se por acaso cair, a própria internet vai voltar. E aí a gente já continua de onde parou, tá bom? Tomara que não caia mais, que agora eu já mandei ali os meninos pararem de assistir a aula, vão assistir a gravação depois lá no iClass, para ver se eu consigo dar aula para vocês sem interrupção. Mas qualquer coisa, se a tela ficar verde ou se cortar, vocês abram o microfone e me avisem, por favor, que a gente volta, tá? Do ponto onde a gente parou. Beleza? Bom, então bom dia a todos. Vocês ficaram uma semana livre de mim, né? Tiveram simulado, não tivemos aula de física semana passada. Então todo mundo teve um descanso aí das aulas de física, né? Bom, vamos lá. Nós paramos em refração, leis da refração, né? Falei de índice de refração e da lei de Snell-Descartes, né? Passei exemplos também para vocês e a gente comentou esses exemplos. Essa aula de hoje, na realidade, seria uma lista, eu ia passar essa lista para vocês responderem para a gente corrigir hoje. Mas como vocês estavam fazendo simulado semana passada, então eu não enviei a lista para não sobrecarregar vocês e vocês ficarem preocupados com essa lista aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou responder as questões aqui junto com vocês. E na sexta-feira eu vou elaborar uma outra lista. A gente vai ter aula amanhã. Vai dar continuação aí ao conteúdo de refração. Se der tempo, a gente vai falar hoje ainda. Então, iniciar hoje reflexão total. Mas na sexta-feira eu vou passar uma outra lista. Essa sim vocês vão fazer para me entregar na segunda-feira. E aí na aula da próxima terça a gente vai corrigir e comentar essas outras questões dessa outra lista, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão
diz o seguinte. O índice... Deixa eu só admitir o pessoal que está chegando aqui agora. O índice de refração de um material é a razão entre. Então, o índice de refração, nós vimos que é N igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no meio e V é a velocidade da luz no material. Então, C é a velocidade da luz no ar ou no vácuo e V é a velocidade da luz no material que a luz está se propagando, no meio. Tá? Logo, N igual a C sobre V corresponde à razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material, no meio em questão. Portanto, a resposta correta é a letra D dessa primeira questão. Moleza, né? Segundo, a luz reduz sua velocidade em 20% ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz desse meio. Então, veja bem. A velocidade da luz, ela reduziu 20%. Isso quer dizer que essa velocidade V é 3 vezes 10 oitava menos 20%. Ou, se você preferir, 80% de 3 vezes 10 oitava, que é mais fácil de você calcular. Como é que eu vou calcular 80% de 3 vezes 10 oitavas? Só multiplicar por 0,8. Então, 3 vezes 0,8 vezes 10 oitava, V vai ser 2,4 vezes 10 oitava. Então, a velocidade da luz no meio vai ser V vezes 0,8, né? V vai ser igual a 2,4 vezes 10 oitava. Professor, Sim. Falhou? sim, eu poderia repetir porque travou aqui para mim Travou, né? a questão do... Posso sim, Sim. só um minutinho. Olha só. Ele quer que você Ô, Carlão, determine... eu acho que se você... Pode falar. Carlos, Pode falar. eu acho que se você desligar... Eu acho que se você desligar a câmera, a internet sua fica melhor, não fica não? Porque vai É? pesar menos. Tá, vou tentar aqui. Eu acho. Fica parecendo um bicho feio desse na tela. Pois é, rapaz. Aí, Carlos. Eu não tinha nem pensado nisso, tá vendo? É verdade. Pode ser que seja isso mesmo. Deixa eu desligar aqui, só um minutinho. Deixa eu interromper o vídeo. Pronto. Beleza, vamos ver se melhora aí. Obrigado aí pela dica. Eu nem tinha me ligado nessa questão. Por nada. Não é você não, Cleiton. Você dá dica de uma, rapaz. Você só faz atrapalhar. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos lá. Galera, é o seguinte. Ele está falando que a velocidade da luz reduz 20% ao penetrar na placa de vidro. Tá? Então, se ela reduz 20%, ela cai para 80%. Certo? Sabendo que a velocidade da luz no vácuo ela é de 3 vezes 10 oitava, então 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ele quer que você determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no meio, V, você sabe que é 80% de 3 vezes 10 oitava, porque caiu 20%, vai sobrar 80% de velocidade. 80% de 3 vezes 10 oitava dá 2,4 vezes 10 oitava, certo? N é igual a C sobre V, divido 3 vezes 10 oitava por 2,4 vezes 10 oitava, o índice de refração vai ser 1,25, certo? Bom, Cadu perguntou aqui se eu não poderia dividir 1 por 0,8. Posso. Quando eu divido 1 por 0,8, Cadu, eu já acho o índice de refração, tá? Direto. Só que ele pediu para você calcular a velocidade também. Então, você tem que calcular, você tem que responder que V vale 2,4 vezes 10 a oitava, certo? E se você fizer esse cálculo direto do jeito que você está falando,
do jeito que você está fazendo, você não vai achar esse resultado, certo? Então, V é igual a 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, são duas respostas, tá? 2 vezes 10 à oitava metros por segundo e N igual a 1,25. Se ele pedisse só o índice de refração, aí poderia fazer do jeito que você falou, Cadu. Só pegar 1 e dividir por 0,8, que seria 80%. Ok? Conseguiu me ouvir aí ou travou? Conseguindo. Consegui. Tá dando pra ouvir normal. Beleza, ótimo. Então, gente, você determinou a velocidade, que é 80% da velocidade da luz no vácuo, 2,4 vezes 10 à oitava, e o índice de refração, que é 1,25. Se ele pedir somente o índice de refração, aí você pode fazer como o Cadu fez aí, falou. Você pega 1, divide por 0,8, porque o 0,8 corresponde a 80%, que vai ser o valor de V. C é uma constante, então 1 dividido por 0,8 você vai achar 1,25. Tá? Se você pegar qualquer outro valor de porcentagem, é só você transformar em número e dividir 1 por esse número. Então, 30%, 1 dividido por 0,3. Se a velocidade corresponder a 50%, 1 dividido por 0,5. E aí você vai achar o índice de refração normalmente. Beleza? Bom, aqui. Um raio de luz monocromático propagando-se no vácuo, cujo índice de refração é igual a 1, atravessa uma placa de vidro e retorna ao vácuo. Então, ele passa pela placa de vidro e volta novamente para o vácuo. Tá? Quando você analisa essa variação no gráfico, você tem aqui as alterações de velocidade e o tempo que ela gastou para poder realizar essa passagem. Tá? Aí, ele pergunta qual a espessura dessa placa de vidro. Então, qual a espessura da placa de vidro? Em metros. Como é que você vai calcular isso? Então, veja bem. Nós temos as velocidades e a distância. E a distância não. As velocidades e o tempo. E temos a distância, que corresponde exatamente à espessura da placa de vidro. Então, quando ele pede para você calcular a espessura da placa de vidro, você vai ter que calcular o quê? A distância, certo? Como é que eu vou calcular a distância, professor? Eu disse para vocês que a velocidade da luz, ela é sempre constante em cada meio que ela está, certo? Então, observe aqui no gráfico, ó, que vinha no vácuo, 3 vezes 10 à oitava, passou pelo vidro, caiu para 2 vezes 10 à oitava, e depois voltou para o vácuo, 3 vezes 10 à oitava. Então, o intervalo de tempo que corresponde ao vidro é esse trecho aqui, ó. É isso aqui que vai me interessar no gráfico, certo? Porque é quando a luz está passando pelo vidro, ó, quando caiu a velocidade. Então, eu vou pegar esses dados aqui, desse trecho do gráfico, certo? Tem gente que pode pensar que vai usar lá a segunda lei da refração. Seno do ângulo incidente vezes N1 é igual ao seno do refratado vezes N2, só que ele não deu os ângulos. Então, você não vai conseguir. Tem gente que vai tentar achar aí N igual a C sobre V, que aí tem a C e tem o V, só que aí você vai achar o índice de refração. Achando o índice de refração, só depois, se jogar na segunda lei, que você vai achar a velocidade. Então, não precisa fazer nada disso. Você vai jogar naquela equação simples, já que a velocidade é constante. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Se velocidade é distância sobre tempo, distância, que é a espessura que eu quero, da placa de vidro, vai corresponder à velocidade da luz no vidro pelo tempo que ele gastou para atravessar o vidro.
E como é que eu sei? Está aqui no gráfico, ó. Velocidade versus tempo. Então, a velocidade da luz no vidro, 2 vezes 10 à oitava, porque eu quero a espessura da placa de vidro. E o tempo que ela gastou para atravessar o vidro, 1 vezes 10 a menos 9 segundos, ó, que foi de 2 a 3 segundos. Então, demorou 1 segundo, 1 vezes 10 a menos 9 segundos para atravessar essa placa de vidro. Então, multiplicando a velocidade pelo tempo, eu acho a distância, e a distância percorrida pela luz corresponde à espessura dessa placa de vidro. Então, distância vai ser 2 vezes 10 a menos 1 metros, porque está em metros por segundo, e o tempo em segundo, 0,2 metros ou 20 centímetros. Como ele pediu em metros, 0,2 metros ou 2 vezes 10 a menos 1. Esse é o valor da espessura dessa placa de vidro. Beleza? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Então, vamos em frente. Deu para entender bem, professor. Beleza. A duração do dia terrestre, eu disse para vocês que ela tem uma alteração. Por quê? Eu falei para vocês quando o Sol se põe, tá? A gente vê o Sol se pondo no horizonte, na realidade ele já se pôs. Isso ocorre devido àquela refração da luz, né? Então o Sol está abaixo da onde a gente realmente está vendo. Logo, a duração do dia ela vai ser o quê? Maior, porque a gente vai ver a luz do Sol mais tempo, porque na realidade ele já se pôs, e você vai continuar vendo a imagem do Sol. Então o dia vai parecer um pouquinho maior, ligeiramente maior, devido ao quê? A refração da luz do Sol na atmosfera. Então você enxerga o Sol num ponto acima de onde ele realmente está. Quando você vê o Sol, quando você vir, desculpe, o Sol se pondo no horizonte, na realidade ele já se pôs. Então você está tendo mais alguns minutos de luminosidade devido à refração da luz do Sol na atmosfera. Portanto, a resposta correta é a letra C. Certo? Essa aqui. Um raio de luz monocromática provém de um meio mais refringente e incide no meio menos refringente. Então, ele sai de um mais denso para o menos denso. Sendo ambos os meios transparentes, pode-se afirmar que esse raio, ele, dependendo do ângulo de incidência, sempre sofre refração, mas não pode sofrer reflexão. Falso. Eu disse para vocês que toda vez que ele sofre refração, vai ter uma parte de luz que sofre reflexão também. Certo? Dependendo do ângulo de incidência, ele sempre sofre reflexão e pode não sofrer refração. Então, essa é a afirmativa verdadeira. Por quê? A depender do ângulo que ele está passando de um meio mais denso para o menos denso. Então, a luz ela vai afastar da reta normal. Tá? O ângulo vai ficar cada vez maior. Então, tem um determinado ângulo de incidência que essa luz desvia tanto que ela volta para o próprio meio. E aí, ao invés de ser refração, ela está sofrendo reflexão. Tá? E a luz ela não consegue sair do meio, não sofre mais refração, porque ela não sai do meio mais denso, ela fica dentro, refletindo no meio mais denso. Certo? Então, lá na frente, a gente vai ver que o nome disso é reflexão total. É um fenômeno que a gente vai estudar na sequência. Certo? Portanto, a resposta correta, letra B. A depender do ângulo, ela sofre reflexão e pode não sofrer refração. A luz pode não sair para o meio menos denso, porque o ângulo ele volta para o mesmo meio que está. E quando o raio volta para o mesmo meio, o fenômeno é chamado de reflexão. Certo? Todo mundo entendeu? Beleza? Bom, vamos lá. Estão me ouvindo, né? Sexta. Um raio de luz monocromático que se propaga no ar, cujo índice de refração é 1, atinge a superfície de separação com um meio homogêneo e transparente, sob determinado ângulo de incidência diferente de 0 grau. Considerando os meios da tabela abaixo, aquele para o qual o raio luminoso tem o menor desvio. Então, você tem a água, o álcool, o diamante, a glicerina e o vidro. O mais denso
é o diamante, o menos denso é a água. Eu disse para vocês que a velocidade ela é inversa à densidade, né? Quanto mais denso for o meio, menor a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz ela vai ser menor no diamante e maior na água. Concordo com isso? Porque são meios menos densos e mais densos. Certo? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Ele quer saber para aquele para qual o raio luminoso sofre o menor desvio. Qual o meio que o raio luminoso sofre menor desvio? Tá? Menor desvio é o que a velocidade vai diminuir menos, porque se você diminui muito a velocidade, o ângulo tem que diminuir também, né? Porque a velocidade é proporcional ao ângulo de refração. Então o raio desvia mais quando a velocidade diminui mais. Qual o meio que a velocidade diminui menos aqui? A água. Então a água é o meio que ela sofre menor desvio. O raio vai desviar, mas vai desviar um valor pequeno porque a velocidade diminui em proporções menores do que os outros meios. Entenderam aí a questão? Aí eu vou e coloco na prova de vocês, né? Se a gente tivesse aula presencial, eu fazia isso. Eu pego essa mesma questão, coloco na prova e jogo lá para vocês. Considerando os meios da tabela, para qual raio luminoso tem o maior desvio? Aí eu boto a mesma questão, só muda a palavrinha aqui, de menor para maior. Se eu mudar a palavrinha aqui para maior, qual vai ser a resposta correta? Hein, meu povo? Respondam aí vocês que... Bora, galera. Se eu mudar aqui para maior... Diamante? Desvio... Diamante, exatamente. Beleza. Então, o diamante é o meio mais denso. Então, a velocidade vai diminuir mais no diamante. Se ela diminui mais, o ângulo de refração tem que diminuir mais. Então, esse raio ele tem que desviar mais, tem que sofrer maior desvio no meio mais denso. Então, seria diamante a resposta correta. Perfeito, beleza. Sétima. Uma onda luminosa se propagando no vácuo incide sobre a superfície de um vidro cujo índice de refração é maior que o índice de refração no vácuo, tendo um ângulo de incidência de 30 graus em relação à normal da superfície. Nesse caso, podemos afirmar que então a luz está passando de um meio menos denso para um meio mais denso. O que acontece com a velocidade da luz? Se ela passa de um meio menos denso para um meio mais denso, a velocidade da luz vai ser maior no meio menos denso, que é o vácuo, e menor no vidro, que é mais denso. E sua direção vai ser alterada porque ela está sofrendo a refração. Então, muda a direção e sentido e muda a velocidade. Portanto, a resposta correta é a letra C. Altera a velocidade, a direção da velocidade, e altera o valor numérico também. A velocidade vai ser maior no vácuo do que no vidro, certo? Então aqui a letra A está errada, a velocidade é igual, está falso. Letra B, a velocidade de propagação da luz é maior no vidro do que no vácuo, está errado, né? É maior no vácuo que é menos denso. Não é alterado, errado, está alterado. E aqui a direção também está falando que não é alterada, vai ser alterada. Portanto, a resposta correta, letra C, tá? Bom, oitava. Uma onda eletromagnética visível possui no vácuo ou no ar uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E no vidro, 1,73 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa onda propagando no ar incide sobre a superfície plana do vidro com ângulo de incidência de 60 graus. Qual o índice de refração do vidro? Então, resolução N é igual a C sobre V. N é igual a C, que vale 3 vezes 10 a oitava. E V, 1,73 vezes 10 a oitava. Se você dividir isso daqui, vai dar uma raiz de 3, ou se você colocasse aqui o valor numérico, 1,73
o índice de refração do vidro, tá? Então é só você pegar as velocidades e dividir jogando na fórmula que você acha o resultado. Beleza? E a nona, uma questão semelhante lá à segunda, só que aqui ele botou 10 a 5 km por segundo. Só mudou a unidade, mas é o mesmo raciocínio. A luz reduz sua velocidade em 50% ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 5 km por segundo, determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz no meio. Então, a velocidade da luz é 50% de C, 0,5 vezes 3 vezes 10 a 5, 1,5 vezes 10 a 5 km por segundo. N é igual a C sobre V, N é igual a 3 vezes 10 a 5 dividido por 1,5 vezes 10 a 5. N é igual a 2. Então, a velocidade é 1,5 vezes 10 a 5 km por segundo. E N igual a 2, o índice de refração da luz nesse meio. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida nessas questões? Nenhuma Professor, não. De boa? coloca a lista Pode falar. no Class. Eu coloco sim essa lista, depois eu jogo lá junto com o link da aula, eu boto lá para vocês, viu? Viu? Obrigada. Nada. Bom, continuando aqui, então nós vimos aí as leis da refração e agora nós vamos ver o próximo assunto, que é a reflexão total. Então, como eu havia dito para vocês, a luz ela sempre sofre refração e também sofre reflexão, tá? Então, se você tem aqui o caso contrário, que é o caso daquela quinta questão, a luz ela passa de um meio mais denso para o menos denso. Observe que ela está na água e passa para o ar, tá? Então, a luz sai da água, quando ela passa para o ar, ela sofre um aumento de ângulo, porque o raio de luz afasta da normal, já que a velocidade está aumentando, o ângulo tem que aumentar. Então, você tem aqui o meio mais denso para o menos denso, o raio de luz se afastando da normal. Chega um determinado ponto que esse raio de luz, quando foi esse terceiro raio de luz analisado, ele se afasta tanto da normal que ele volta para o mesmo meio. Então, a luz, ela não sofre mais refração. Ela sofre o quê? Reflexão, quando a luz muda de direção e sentido e permanece no mesmo meio. Observe que esse raio de luz, ele está saindo aqui da fonte, está batendo na água e está voltando para a própria água. Então, esse fenômeno ele não pode ser chamado de refração. Ele é chamado de reflexão. A luz muda de direção e sentido e permanece no mesmo meio, tá? Isso é o que nós chamamos de reflexão total. Então, o que é a reflexão total da luz? A reflexão total da luz, ela é o desvio do raio luminoso, quando a luz passa de um meio mais denso para o menos denso, tenta passar de um meio mais denso para o menos denso, e não consegue passar para outro meio. Então, ela volta e se mantém no mesmo meio que ela estava. Então, observe aqui, a fonte emite um raio que vai perpendicular, passa pela superfície, não sofre desvio, porque não tem inclinação. Quando ela é lançada com um ângulo qualquer aqui, você observa que o ângulo de refração ele vai sendo formado aqui. Então, você tem aqui um ângulo de refração maior do que o Professor, ângulo limite. Ah, minha tela tá verde. Tá verde? Só um minutinho aí. Deixa eu ver. voltou. Voltou? Uhum. Beleza, é por causa da internet, mas qualquer coisa vocês estão me falando. Então, gente, é o seguinte, você tem aqui o índice de refração, ele é menor, tá? A água, ela é mais densa do que o ar, então está passando por um meio menos denso, está saindo do meio mais denso para o menos denso. O
que você observa aqui? Observa que o raio está afastando da normal. Ó. Esse ângulo aqui está sendo maior do que o ângulo de incidência, tá? Então, o ângulo aqui, ó, ele vai aumentando cada vez mais, certo? Chega um momento que esse raio ele vai desviar tanto que ele vai voltar para o próprio meio. Então, ele não consegue, aqui, ó, sair do meio. Ele volta para o próprio meio. Então, ele sai da água, tenta passar para o ar, mas não consegue, porque o desvio é muito grande. Então, ele volta para a própria água. E esse fenômeno é chamado de reflexão total. Então, a luz ela vai ser totalmente refletida na água e não consegue sair para o ar, certo? Bom, aqui é só o nome do cientista. Aqui tem uma imagem mostrando a reflexão total, ó. Então, ele liga aquela luzinha de aquele laser que a gente dá aula lá no quadro lá, tá? Então ele ligou aqui no copo com líquido, ó, ele botou um líquido aqui mais denso para poder uma mistura para poder destacar mais a reflexão total. Você observa que a luz do laser ela entra aqui no ar, ó, na água e no líquido e não consegue passar para o ar, ela volta para o próprio líquido. É um fenômeno de reflexão total. Aqui também no casaco plastificado aqui do indivíduo, você observa a reflexão aqui das janelas da imagem que está tendo do prédio aqui da rua em frente a ele. Tá? Fibra ótica é o exemplo de aplicação prática da reflexão total, tá certo? Que é a utilização de transmissão de sinal sem perda, justamente porque o raio é totalmente refletido. Então você não vai ter perda de sinal elétrico nem de sinal luminoso, porque ele vai ser totalmente refletido no interior da fibra. Aqui tem a imagem da fibra, é um tubo capilar, então um tubo da espessura do fio de cabelo. Observa que a imagem aqui é ampliada e o fiozinho está passando pelo orifício de uma agulha, tá? Onde normalmente só passa uma linha. Olha a quantidade de cabo de fibra ótica que está passando aqui. Nessa imagem tem 3, 6, 9, 10 cabos de fibra ótica passando no orifício de uma agulha de costura. Então, é um cabo extremamente fino, é um tubo capilar, da espessura de um fio de cabelo, e cada cabinho desse aqui consegue substituir até 10 cabos de fios desses que ficam no poste aí transferindo energia elétrica, tá? Conduzindo energia elétrica. Então, é muito mais eficiente. Como é que funciona? Com reflexão total. Esse meio de dentro aqui, ó, esse meio transparente, que é a fibra ótica propriamente dita, ela é mais densa do que essa capinha aqui, cinza, que você tem do fio, tá? Então, aqui você tem uma capa plástica no fio que é cinza e o interior a fibra ótica que é transparente. Então, a luz entra na fibra ótica e ela vai tocando na parede. Quando ela tenta sair aqui para o ar, ela não consegue, porque o meio aqui é mais denso do que a capinha. E ela sofre reflexão total e vai percorrendo todo o interior da fibra, ó, sofrendo diversas reflexões totais. Então, esse é um artifício que o homem descobriu para transmitir o sinal com mais eficiência e sem perda, e para a luz também fazer curva, percorrer trajetórias curvilíneas. Então, quando você quer que a luz percorra trajetórias curvilíneas, você bota ela para circular dentro de um cabo de fibra ótica, que ela vai fazer a curva aqui, ó. Ela vai percorrendo sofrendo sucessivas reflexões totais e vai descrevendo a trajetória curvilínea, sai lá no outro ponto, percorrendo a trajetória de curva. Certo? Esses são só exemplos de aparelhos que utilizam a fibra ótica também, endoscopia, os aparelhos para medir frequência de fios elétricos, mas isso não vem ao caso agora, a gente não vai perder tempo com isso, tá? O que importa para a gente é o que é a reflexão total. Então, a reflexão total é esse fenômeno que eu falei para vocês. Fenômeno no qual a luz, ela sofre sucessivas reflexões no interior de um tubo, tá? Ou de um meio mais denso para um outro meio menos denso,
e ela vai ficar impedida de sair e sofrer refração. Ela vai voltar para o próprio meio sofrendo reflexão. Isso só vai ser possível porque existem duas condições básicas, tá? Primeiro, só vai ocorrer isso porque o raio deve estar tentando se propagar do meio mais denso para o meio menos denso. Então a luz ela tem que estar no meio mais refringente, mais denso, para o meio menos refringente, menos denso. E o ângulo de incidência deve ser superior ao ângulo limite. Ah, professor, o que é ângulo limite? Vamos voltar aqui na figura para a gente ver. Eu disse para vocês que a luz ela vai passando e vai desviando, certo? Então ela vai afastando da reta normal e vai caindo. Chega um determinado ângulo que essa luz ela desvia tanto que ela vai sair aqui, ó, exatamente em cima da superfície da água, nessa imagem. Então aqui você tem o ar, a água, a luz dentro da água, passando de um meio mais denso para o menos denso. Aqui ela saiu sem sofrer alteração, aqui ela desviou um pouco, aqui ela desviou mais, e aqui ela desviou para cima da superfície, certo? Quando ela desviar aqui, a gente chama isso aqui de refração rasante. Rasante porque ela saiu em cima do raio na superfície que separa os dois meios. Então essa refração rasante, ela é determinada pelo ângulo limite. Por que a gente chama de ângulo limite? Porque esse é o maior ângulo que permite a refração. A partir do ângulo limite, o raio de luz vai voltar para o próprio meio, para a água, sofrendo o quê? Reflexão. Então, o que é o ângulo limite? É o maior ângulo que permite a refração da luz quando ela passa do meio mais denso para o menos denso. Então, a luz ela vai sofrendo refração, várias refrações, até atingir o ângulo limite, que é quando ela sai em cima da superfície, na refração rasante. A partir daí, um outro raio de luz vai ter um ângulo maior do que o limite. Então, você observa aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, vai ser um ângulo maior do que esse ângulo limite, tá? Então, esse ângulo maior do que o limite aqui vai provocar a reflexão total da luz na água. Então, o ângulo limite é esse último ângulo que permite a refração aqui em cima da superfície de separação dos meios. A refração que a gente chama de refração rasante. Tá certo? Esse é o ângulo limite. Todo mundo entendeu o que é ângulo limite? Tranquilo? Professor, o senhor poderia repetir de novo? Posso sim. Olha só, o ângulo limite é o menor ângulo que permite que você sofra refração, tá? Então, olha só, quando você tem a luz saindo aqui da água, ela vai desviando, afastando da reta normal, o raio vai descendo, certo? Chega um determinado momento que esse raio desce tanto que ele fica em cima da superfície que separa o ar e a água. Essa refração de 90 graus, que sai em cima da superfície, a gente chama de refração rasante, tá? E essa refração rasante é que determina o ângulo limite. Então, o que é ângulo limite? É aquele ângulo que promove a refração rasante, a refração em cima da separação dos dois meios em questão. Acima do ângulo limite, sofre reflexão total. Certo? Conseguiu Obrigada. entender? Nada. Mas, ó, fica tranquilo que na próxima aula a gente vai explicar mais detalhadamente isso aí. Tá? É porque nosso tempo vai acabar. Eu só aproveitei esse finalzinho para dar introdução nesse assunto. Beleza? Galera, obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Até amanhã. Valeu? Bom dia a todos. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia a todos.